as afeições espirituais, por meio das quais a alma adere às coisas espirituais, absolvendo-as de tal maneira que encontra descanso e satisfação. É a fonte e a substância peculiar de nossa mente espiritual. Isso é o que agora explicarei e confirmarei mais adiante. A grande disputa do céu e da terra é sobre as afeições do pobre verme que chamamos de homem. Que o mundo lute por eles não é de admirar, é o melhor que pode fingir. Todas as coisas aqui embaixo não são capazes de ambição maior do que possuir as afeições dos homens. E como eles estão sob a maldição, isso não pode nos causar maiores danos do que prevalecer neste desígnio. Mas o fato de o Deus Santo se envolver na disputa e lutar pelas afeições do homem é um efeito de condescendência e graças infinitas. Isso ele faz expressadamente ao dizer: meu filho, dai-me o teu coração. Provérbios 23, versículo 26. São nossas afeições que ele pede e comparativamente nada mais. Certamente, ele não aceitará nada de nós sem eles. O sacrifício mais gordo e caro não será aceito se for sem coração. Todos os caminhos e métodos da dispensação de sua vontade por sua palavra, todos os desígnios de sua graça eficaz, são adequados e preparados para esse fim, ou seja, recuperar as afeições do homem para si mesmo. Então ele se expressa a respeito de sua palavra em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ame, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E quanto à palavra de sua graça, ele a declara com o mesmo propósito. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, que diz em Deuteronômio 30, versículo 6. E são adequados e preparados para esse fim, ou seja, recuperar as afeições do homem para si mesmo. Então, ele se expressa a respeito da sua palavra. E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos, e andes e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E por outro lado, todos os artifícios do mundo, todas as tintas que põe em seu rosto, todas as grandes promessas que faz, todas as falsas aparências e atávios com que veste com a ajuda de Satanás não tem outro fim, mas para atrair a mente das afeições dos homens para si. E se o mundo for preferido a Deus neste discurso que nos é feito por nossas afeições, pereceremos com justiça com o mundo por toda a eternidade e seremos rejeitados por aquele a quem rejeitamos. Provérbios capítulo 1, versículo 24 ao 31. Nossas afeições estão voltadas para o assunto nosso, tudo, e eles são tudo que temos para dar ou doar. O único poder de nossas almas pela qual podemos nos entregar a nós mesmos e nos tornar de outro. Outras faculdades de nossas almas, mesmo as mais nobres delas, são adequadas para receber em nosso próprio benefício. Por nossos afetos podemos dar o que somos e temos. Nisto damos nossos corações a Deus, como Ele exige. Portanto, a Ele damos nossas afeições, a quem damos tudo de nós mesmos e tudo que temos, a quem não damos o que quer que damos. Sobre o assunto, não damos nada. No que fazemos para e para os outros, tudo que é bom, valioso ou louvável procede da afeição com que fazemos. Fazer qualquer coisa pelos outros sem uma afeição animosa e animadora é apenas um desprezo por eles, pois o julgamento realmente indigno de fazer qualquer coisa por eles. Dar aos pobres em sua importunação sem piedade ou compaixão, suprir as necessidades dos santos sem amor ou bondade, com outras ações e deveres de natureza semelhante. São coisas sem valor, coisas que não nos recomendam nem a Deus nem aos homens. É assim em geral com Deus e o mundo. Tudo que fazemos a serviço de Deus, qualquer dever que cumprimos sobre seu comando, tudo que passamos ou sofremos por causa de seu nome, se não procede da união de nossas almas e a Ele por nossas afeições, é desprezado por Ele, Ele não nos possui. Como pelo qual o homem parece ser o que não é. A sinceridade e a declaração aberta da realidade das afeições dos homens,
o que os torna bons e úteis. Os afetos estão na alma como o leme no navio. Se for segurado por uma mão hábil, ele virá todo vaso de maneira que quiser. Se Deus tem a mão poderosa de sua graça sobre nossas afeições, Ele transforma nossas almas em conformidade com suas instituições, instrução, misericórdia, as aflições, provações e todos os tipos de providências, e as mantém firmes contra todos os ventos e tempestades de tentação, para que não os apressem em perigos perniciosos. Somente essa alma é tratável e flexível e todas as sugestões da vontade de Deus. Todos os outros são teimosos e obstinados, corajosos e distantes da retidão. E quando o mundo tem o controle de nossas afeições, ele volta a mente com toda a indústria da alma para seus interesses e preocupações. E é inútil lutar contra qualquer coisa que tenha o poder de nossas afeições à sua disposição. Ela prevalecerá no final. E em todas essas considerações, é da maior importância considerar corretamente como as coisas são declaradas em nossas afeições e qual é a tendência predominante delas. O ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo, diz o sábio em Provérbios 27:17. Todo homem tem sua vantagem que pode ser afinada por ajudas e vantagens externas. A inclinação predominante das afeições de um homem é o seu limite. De acordo com o que está definido, ele corta e trabalha. Dessa forma ele é afinado e perspicaz, mas cego para todas as outras coisas. Agora, por que deve ser que nossas afeições sejam espirituais ou terrenas em um grau predominante? Que Deus tenha nossos corações ou o mundo, que nosso limite esteja voltado para o céu ou para as coisas aqui embaixo. Antes que eu venha prestar contas da natureza e operações das afeições espirituais, considerarei e proporei alguns daqueles argumentos e motivos que Deus tem prazer de usar para cancelar nossas afeições das coisas desejáveis deste mundo. Pois, como são importantes e convincentes, como não podem ser negligenciados sem o maior desprezo pela sabedoria e bondade divina, também servem para pressionar e esforçar os argumentos e motivos que nos são propostos para definir nossas afeições nas coisas do alto, que são eternamente espiritual. Primeiro, ele em todos os tipos de instâncias desprezou as coisas deste mundo, em comparação com as espirituais e celestiais. Todas as coisas aqui embaixo foram a princípio tomadas pelas belas e em ordem, e foram declaradas pelo próprio Deus como sendo extremamente boas, e isso não apenas em seu ser e natureza, mas no uso para o qual foram projetadas. Eles eram então desejáveis aos homens, e o prazer deles teria sido uma bênção sem perigo ou tentação, pois eles foram a ordenança de Deus para nós levar ao conhecimento dele e ao amor a ele. Mas desde a entrada do pecado, pela qual o mundo caiu sobre a maldição e o poder de Satanás, as coisas dele em sua administração tornaram-se meios eficazes para afastar o coração e as afeições de Deus, pois é o mundo que as coisas dele, conforme resumido pelo apóstolo em 1 João 2, versículo 15 ao 16, que lutam sozinho por nossas afeições, para serem os objetos dela. O pecado e Satanás fazem apenas cortejar o mundo para afastá-los de Deus. Por eles, o Deus deste mundo cega os olhos daqueles que não creem, e a principal maneira pela qual ele trabalha neles é por promessas de satisfação de todas as concupiscências da mente dos homens, com a proposta de tudo que é terrível na falta deles. Estando agora neste estado e condição, e usado para esse fim, através da astúcia de Satanás e da loucura das mentes dos homens, Deus mostrou por vários exemplos que todos eles são vãos, vazios, insatisfatórios e de todas as maneiras possíveis. Ser desprezado em comparação com as coisas eternas. Por eles, o Deus deste mundo cega os olhos daqueles que não creem, e a principal maneira pela qual ele trabalha é pelas promessas de satisfação e enganar as mentes dos homens com a proposta terrível na falta deles. Primeiro, ele fez isso de maneira mais eminente e marcante na vida, na morte e na cruz de Cristo, o que pode ser visto ou encontrado nesse mundo depois que o Filho de Deus passou sua vida nele, não tendo onde reclinar a cabeça, e depois que ele saiu daquela cruz.
Se houvesse algum valor real nas coisas aqui embaixo, certamente ele teria gostado, se não coroas e impérios que estavam todos em seu poder, ainda assim bens e posses como homens de raciocínio sóbrio e afeições moderadas, estimas uma competência. Mas as coisas foram dispostas de outra forma para manifestar que não há nada de valor ou uso nessas coisas, mas apenas para apoiar a natureza da prestação de serviço a Deus, em que eles são úteis para a eternidade. Ele nunca obteve, nunca desfrutou mais do que o suprimento diário de pão dos estoques da providência, e pela qual somente ele nos instrui a orar, em Mateus 6, versículo 11. E em sua cruz o mundo proclamou todas as suas boas qualidades e todos os seus poderes, e deu aos que creem em sua face, para ver e contemplar. E nem é agora um jota mais gracioso do que era quando colocou Cristo na cruz. Daí é que a inferência e conclusão do apóstolo, em Gálatas 6:14, vai dizer: Deus, longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Desde que criei, desde que tive um senso do poder e da virtude da cruz de Cristo, fiz todas as coisas neste mundo. É uma coisa morta para mim, nem tenho qualquer afeição por ela. Isto é o que fez a diferença entre as promessas da antiga aliança e a nova, pois muitos deles eram sobre coisas temporais, as coisas boas deste mundo e desta vida. Os dos novos são principalmente de coisas espirituais e eternas. Deus não cancelaria totalmente a consideração da igreja por essas coisas, até que ele tivesse dado uma demonstração suficiente da sua vacuidade, vaidade e insuficiência na cruz de Cristo. E para onde tão rápido, meu amigo? O que significa levantar tão cedo e dormir tarde, comendo o pão do cuidado? Por que essa diligência? Por que esse artifício? Por que essas economias e acúmulos de riqueza? Para que serve todo esse cuidado e conselho? Aí diz alguém: é para obter o que é suficiente neste mundo para mim e para meus filhos, para preferi-los, para levantar uma propriedade para eles, que se não for tão grande quanto outros, ainda pode ser uma competência para dar-lhe alguma satisfação em suas vidas e alguma reputação no mundo. Pretensões justas, nem jamais desencorajarei ninguém do exercício da diligência em seu chamado legal. Mas, no entanto, eu sei que para muitos isso é apenas uma pretensão e cobertura para um compromisso vergonhoso de suas afeições com o mundo. Portanto, em todas essas coisas, seja persuadido, às vezes, a ter um olho em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Veja como ele é colocado diante de nós no Evangelho: pobre, desprezado, reprovado, perseguido, pregado na cruz, e tudo por esse mundo. Qualquer que sejam seus desígnios e objetivos, deixe sua cruz interpor-se continuamente entre suas afeições e este mundo. Se você é crente, suas esperanças estão dentro de alguns dias para estar com ele para sempre. A ele vocês devem prestar conta de si mesmo e do que fizeram neste mundo. Será aceitável para ele declarar o que você salvou este mundo, o que você ganhou, o que você preservou e abraçou a si mesmo e o que você deixou para trás. Isso faria parte de seu emprego e negócio neste mundo. Ele nos deixou um exemplo para tal curso. Portanto, nenhum homem pode colocar suas afeições nas coisas aqui embaixo se tiver alguma consideração pelo padrão de Cristo, ou por influenciado de alguma forma pelo poder e eficácia de sua cruz. Meu amor está crucificado, disse um santo mártir de outrora. Aquele a quem sua alma amava era assim, e nele seu amor por todas as coisas aqui embaixo. Você, portanto, encontra suas afeições prontas para se envolver no muito nas imardárias das coisas deste mundo, seus desejos de aumentá-lo, suas esperanças de mantê-lo, seus medos de perdê-lo, seu amor por eles e deleitar-se com eles, operam em suas mentes, possuindo seus pensamentos e influenciando suas conversas? Desviem-se um pouco e pela fé contemplem a vida e a morte do Filho de Deus. Um vidro abençoado será, onde você pode ver que coisas desprezíveis são as quais você se confunde. Ó, que algum de nós ame ou estime as coisas deste mundo, o poder, a riqueza, os bens ou reputação dele, que teve uma visão espiritual deles na cruz de Cristo. Pode-se dizer que as circunstâncias mencionadas foram necessárias para o Senhor Jesus Cristo, com respeito ao trabalho especial que ele teve que fazer como Salvador e Redentor da Igreja.
e portanto não se segue que devemos ser pobres e querer todas as coisas como ele fez. Confesso que não, e portanto o tempo todo permito a indústria honesta em nosso chamado, mas isso segue inevitavelmente aqui, que o que ele renunciou e pisoteou por nossa causa, isso não deve ser o objeto de nossas afeições. Nem tais afeições podem prevalecer em nós se ele habitar em nosso coração pela fé. Segundo, ele fez o mesmo em suas relações com os apóstolos, geralmente com todos os que lhe eram mais queridos e instrumentos para o interesse de sua glória no mundo, especialmente desde que a vida e a imortalidade foram trazidas à luz pelo Evangelho. Ele tem um grande trabalho a fazer pelos apóstolos e o de maior utilidade para seu interesse e reino. A coloração dos fundamentos do glorioso reino de Cristo no mundo foi confiada a eles. Quem não pensaria que ele deveria prover para eles, se não principados ou papados, mas pelo menos arcebispo e bispado, com outras boas dignidades e preferências eclesiásticas? Por meio disso, eles poderiam ter se reunido para conversar com os príncipes e ser libertados do desprezo do jugo. Mas a sabedoria infinita de outra forma dispôs deles e de suas preocupações neste mundo, pois, como Deus teve o prazer de exercitá-los com as aflições e calamidades comuns desta vida, das quais ele usa para tirar a doçura dos prazeres presentes, eles viveram e morreram em uma condição de pobreza, angústia, perseguição e reprovação. Deus os apresentou como exemplos para outros fins, a saber, de luz, graça, zelo e santidade em suas vidas, de modo a manifestar quão pouca preocupação com nossa própria bem-aventurança ou interesse em seu amor é a abundância de todas as coisas aqui embaixo, como também que a falta de todas elas possa consistir na mais alta participação de seu amor e favor. Penso que Deus nos apresentou os apóstolos por último, como destinados à morte, porque fomos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Até a presente hora temos fome e sede, e estamos nus e são esbofeteados e não tem uma morada certa. E trabalhando com nossa própria mão, sendo injuriado, abençoamos, perseguidos, sofremos, sendo difamados, suplicamos, somos feitos como a imundície do mundo e somos a escória de todas as coisas até hoje. E somos chamados para pregar o Evangelho e são os sucessores do apóstolo. Não pode haver nada mais grosseiro, absurdo e vergonhoso, nada mais oposto à insinuação da sabedoria e vontade de Deus em suas relações com aqueles primeiros e mais honrados dispensadores de isso, do que essas pessoas buscarem e seguirem avidentemente após vantagens seculares em poder mundano, riqueza e honra. Portanto, houve em épocas anteriores um esforço para separar as pessoas que eram de alguma forma dedicadas ao ministério do Evangelho de todas as dignidades e receitas seculares. Sim, alguns afirmaram que não deveriam desfrutar de nada próprio, mas viveriam de esmolas ou das contribuições gratuitas do povo. Mas isso foi rapidamente condenado como heresia por Wycliffe e outros. E ainda outro tipo estabelecido que fingiria ser eles mesmos, embora não obrigassem todos os outros à mesma regra. Isso produziu alguns exames de frades mendigos, de que os da igreja que possuía riqueza e poder pensavam encontrar para rir e deixar em paz. E nos últimos anos este concurso está no fim. O clero felizmente obteve a vitória e estima tudo o que lhe é devido que possam obter de qualquer maneira. Nem há crime maior do que um homem ter outra opinião, mas essas coisas não são nossa preocupação atual. Desde o início não foi assim. E é bom que dessa maneira os homens sejam capazes de manter o estado de espírito questionado, que é a vida e paz. Terceiro, Deus continua a desprezar essas coisas, dando sempre incomparavelmente a maior parte delas aos homens mais vis e seus próprios inimigos declarados. Esta foi uma tentação sobre a antiga aliança, mas é altamente instrutiva sobre a nova. Ninguém julgará de real valor aquelas coisas que um homem sábio lança diariamente aos porcos, fazendo pouco ou nenhum uso delas em sua família. Esses monstros humanos, Nero e Heliogabalo, tinham mais interesse e mais poder sobre as coisas deste mundo do que o melhor dos homens. Tais vilões da natureza, tão perniciosos para a sociedade humana, que seu não ser era do interesse da humanidade.
mas ainda mais do mundo caiu sobre eles do que eles sabiam como desfrutar, e possuir, e usar ou abusar. Olhe para todos os principais tesouros e poderes deste mundo, como nas mãos de um destes monstros. E neste dia, as partes maiores, mais nobres, ricas e frutíferas da terra são dadas ao grande turco, com alguns outros potentados orientais e ou pagãos que estão preparados para a destruição eterna. E se olharmos mais de perto, podemos ver em cujas mãos está o poder das principais nações da Europa e para que fim ele é usado. O máximo do que alguns professores cristãos entre nós pretendem e planejam como aquilo que o tornaria maravilhosamente felizes em sua própria apreensão, e colocaria centenas deles juntos e não compensaria o desperdício feito pelos animais mencionado todos os dias. Deus não proclama aqui que as coisas deste mundo não devem ser valorizadas ou estimadas? Se eles assim o tivessem um valor real em si mesmo, o santo e justo Deus faria tal distribuição deles? A maioria daqueles a quem ele ama, que desfrutam de seu favor e não apenas têm comparativamente a parte mais mesquinha deles, mas são exercidos com todos os males que a destituição e a falta deles podem ser acompanhados. Seus inimigos declarados e declarados, entretanto, têm mais do que sabem o que fazer. Quem colocaria seu coração e afeições naquelas coisas que Deus derrama no seio dos homens mais vis? Parece uma armadilha para eles aqui e um agravamento de uma condenação para sempre. Parece que você pode ir conquistar o mundo e levar consigo a maldição, a morte e o inferno. Quarto, ele continua a dar exemplos perpétuos de sua incerteza e insatisfação, na total decepção dos homens que esperavam deles. Os caminhos aqui são tão variados e as instâncias tão multiplicadas como a maioria dos homens no mundo. A menos que seja como o tolo no Evangelho, que ordenou que suas almas descansassem por muitos anos, porque seus celeiros estavam cheios, vivem em medos e apreensões perpétuas de que perderão rapidamente tudo que desfrutam ou estão sob o poder de uma segurança estúpida. Mas quanto a essa consideração deles, existe um relato dado pelo sábio ao qual nada pode ser acrescentado, o que nenhuma razão ou experiência é capaz de contradizer, que diz: e por essas e outras maneiras Deus lança o desprezo sobre todas as coisas aqui embaixo, descobrindo a loucura e falsidade das promessas que o mundo usa para atrair nossas afeições para si. Eclesiastes 2. E, portanto, deve ser estabelecido como fundamento em todas as nossas considerações sobre o que ou quem devemos nos apegar por nossas afeições. Que Deus não apenas declarou a insuficiência dessas coisas para nos dar aquele descanso e felicidade que buscamos, mas também derramou o desprezo sobre eles em sua santa e sábia disposição deles no mundo. Em segundo lugar, Deus acrescentou a sua vaidade encurtando a vida dos homens, reduzindo sua permanência neste mundo a um período tão curto e incerto que é impossível que eles tenham qualquer satisfação sólida no que desfrutam aqui embaixo. Assim é expresso pelo salmista: eis que fizeste os meus dias como largura de uma mão, e minha idade é como nada diante de ti. Daí ele teria duas conclusões: primeiro, que todo homem no seu melhor é totalmente vaidade; segundo, que todo homem anda em vão, certamente eles estão preocupados em vão. Eles acumulam riquezas e não sabem quem as ajudará. Salmos 39, versículos 5 ao 6. A incerteza e a brevidade da vida dos homens tornam todos os seus esforços e invenções sobre as coisas terrenas vãos e tolos. Quando os homens viviam 8 ou 97 anos, eles tiveram a oportunidade de sugar toda a doçura que havia no conforto das criaturas, para fazer grandes provisões deles e ter longas projeções sobre eles. Mas quando fizeram, todos eles emitiram aquela violência, opressão e maldade que trouxe o dilúvio sobre o mundo dos homens ímpios, e ainda assim permanece. Quanto mais e por mais tempo os homens desfrutam dessas coisas, mais sem o preservativo soberano da graça, eles abundarão no pecado e na provocação de Deus. Mas Deus reduziu a vida dos homens a pequena ninharia de 70 anos, lançando o que pode cair de uma continuidade mais longa em trabalho de parto e tristeza. E além disso, esse espaço é encurtado ao máximo por várias e inúmeras incidências e ocasiões. Portanto, nestes 70 anos, considere quanto tempo levará
até que os homens comecem a provar ou experimentar as coisas desta vida. Quantas coisas caem na cruz para nos cansar delas antes do fim de nossos dias, quão pouco entre nós, e atingem essa idade. Qual é a incerteza de todos os homens que vivem quanto à continuação de suas vidas até o dia seguinte? E veremos que o santo e sábio Deus não deixou tempo para seu desfrute que pudesse atribuir um valor. E quando por outro lado é lembrado que este homem que é de tão curta duração neste mundo, ainda é feito para a eternidade, bem-aventurança ou miséria eterna, cujo estado depende inteiramente de seu interesse nas coisas do alto, e estabelecendo suas afeições sobre eles, eles devem perder toda a sua razão, bem como desafiar a graça de Deus que os entrega às coisas mais baixo. Em terceiro lugar, Deus declarou aberta e plenamente o perigo que há nessas coisas quanto ao seu gozo e uso, e que multidões de almas abrotam por uma adesão desordenada a eles, pois são a questão daquelas tentações pelas quais as almas dos homens são arruinadas para sempre. O combustível que abastece o fogo de suas concupiscências até que sejam consumidos por ele. Homens, sobre o poder de convicções espirituais, não caem em pecado, não falham eternamente, mas por meio da tentação, esse é o lodo em que junto cresce. Quando aos outros que vivem e morrem, na loucura e selvageria de natureza, sem nenhuma restrição em suas mentes pelo poder das convicções, eles não precisam de tentações externas, mas apenas oportunidades para exercer suas concupiscências. Mas quando aqueles que por qualquer meio estão convencidos do pecado, da justiça e do julgamento, de modo a planejar a ordem de suas vidas com respeito ao sentido que tem deles, eles não caem em pecado real por causa das tentações. Que seja o que for o que causa, ocasiona e prevalece sobre uma pessoa convencida a pecar, é a tentação. Portanto, este é o grande meio de ruína das almas dos homens. Agora, embora existam muitos princípios de tentação, muitas causas que realmente concorrem para sua eficácia, como o pecado, Satanás e outros homens, ainda assim, a questão de quase todas as tentações ruinosas é retirada deste mundo e das coisas dele. Daí Satanás tira todos seus dardos, daí os homens maus derivam todos os caminhos e meios pelas quais eles corrompem os outros, e daí retirado todo o combustível do pecado e da luxúria. E o que acrescenta esse mal, tudo que existe no mundo contribui com o máximo para isso. Tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João capítulo 2, versículo 16. Não é a enumeração direta e formal das coisas que existem no mundo, nem uma distribuição delas sobre várias cabeças, mas é assim das principais concupiscências da mente dos homens, ao qual todas as coisas no mundo são subservientes. Portanto, não apenas a questão de todas as tentações é retirada do mundo, mas tudo o que há no mundo é adequado para ser abusado para esse fim. Pois era fácil mostrar que não há nada desejável, valioso em todo este mundo, mas redutível a uma subserviência e a uma concupiscência e aplicável ao interesse e a serviço das tentações e do pecado. Quando os homens ouvem essas coisas, eles estão aptos a dizer que o sonho seja para os que são abertamente ímpios e a interpretação dele para os que são libertinos no pecado. Para pessoas impuras, bêbados, opressores, pessoas orgulhosas e ambiciosas, pode ser que seja assim, mas quanto a eles, eles usam as coisas deste mundo com a devida moderação, de modo que não são uma armadilha para eles, mas para reconhecer que são usados para qualquer fim. Se as afeições dos homens são colocadas sobre eles de uma forma ou de outra, não há nada no mundo que não seja uma armadilha e uma tentação. No entanto, devemos ter muito cuidado em como aderimos ou subestimamos aquilo que é a causa e meio da ruína de multidões de almas. Pelas advertências que nos foram dadas, Deus pretende, quanto ao uso de meios, ensinar-nos a vaidade e o perigo de fixar nossas afeições nas coisas abaixo. Em quarto lugar, as coisas são tão ordenadas na santa e sábia dispensação da providência de Deus que requer muita sabedoria espiritual para distinguir entre o uso e o abuso dessas coisas, entre um cuidado legal sobre elas e um apego desordenado a elas.
poucos distinguem bem aqui, e portanto, nessas coisas muitos encontrarão seu grande erro no último dia, para as decepções que eles sofrerão no que diz respeito aos seus prazeres terrenos, ao uso deles que lhe foram confiados. Veja Mateus 25:34. É garantido que há um uso legal dessas coisas, um cuidado legal e indústria sobre eles. Assim também é reconhecido, não se pode negar que há um abuso deles, brotando de um amor desordenado e apegando-se a eles. Mas aqui, os homens se enganam tomando suas medidas pelas regras mais tortuosas e incertas. Alguns fazem de suas próprias inclinações a regra e a medida do que é lícito e permitido. Alguns, o exemplo de outros, alguns o curso do mundo e suas próprias necessidades reais ou fingidas. Eles confessam que há um amor desordenado por essas coisas e um abuso delas, sem excessos de vários tipos que a Escritura afirma claramente e que a experiência dá testemunho aberto. Mas quanto ao seu estado e circunstâncias, seu cuidado, amor e diligência são permitidos. Portanto, temos homens que se aprovam como apenas mordomos de seus prazeres, enquanto outros julgam duros, gananciosos da mente terrena, de maneira alguma estabelecendo o que lhe é confiado para a glória de Deus, em qualquer proporção devida. Outros também não pensam mal de si mesmo neste tipo, que vivem em excessos palpáveis, seja de orgulho da vida, ou prazeres sensuais, roupas vãs ou coisa semelhante. Assim, em particular, a maioria dos homens em suas festas e entretenimentos despreza diretamente a regra que nosso Salvador dá nesse caso, em Lucas 14, versículo 12 ao 14, e ainda assim se aprova nela. Mas, e se algum de nós estiver enganado em nossa regra e na aplicação dela às nossas condições, os homens no mar podem ter um bom vendaval, com a qual podem navegar livremente sem problema por uma temporada. No entanto, em vez de serem levados a um porto, são finalmente lançados por ele em prateleiras ou rochas destrutivas. E se aquilo que consideramos amor, cuidado e diligência permissíveis provar ser fruto de afeição terrena, desordenada e predominante em nós, e se errarmos em nossa medida e aquilo que aprovarmos em nós mesmos for reprovado por Deus, somos lançados para sempre. Nós pertencemos ao mundo e com o mundo pereceremos. Pode-se dizer que se é tão difícil distinguir entre essas coisas, a saber, o uso legal das permissíveis e a indústria permissível sobre elas e o amor desordenado por elas, no conhecimento de que nossa condição eterna depende, é impossível, mas os homens devem gastar seu tempo em solicita ansiedade mental, como se não soubessem quando cumpriram corretamente seu dever. Primeiro, não pressionam mais essas coisas no momento, mas apenas para mostrar como é perigoso para alguém inclinar suas afeições para as coisas deste mundo, onde um excesso é ruinoso e dificilmente detectável. Certamente, nenhum homem sábio se aventurará livre e frequentemente à beira de tal precipício. Ele terá ciúmes de suas medidas, para que não sejam mantidas pela regra da palavra. E um bom senso disso é o melhor preservativo da alma de se apegar desordenadamente às coisas abaixo. E quando Deus, em qualquer instância, por aflição ou de outra forma, mostra aos crentes sua transgressão aqui e como eles excederam, isso os torna cuidadosos com o futuro. Eles serão agora ou nunca diligentemente para que não caiam sobre essa regra permeditória. Segundo, quando a alma é reta e sincera, não há necessidade, neste caso, de mais solicitude ou ansiedade da mente do que há para ou sobre outros deveres, mas quando é influenciado e atuado pelo amor próprio e suas inclinações mais fortes para as coisas presentes, é impossível que os homens desfrutem de uma paz sólida ou estejam livres de severas reflexões sobre eles por suas próprias consciências, em tais épocas em que são despertados ao seu dever e à consideração de seu estado, nem tenham nada a oferecer por seu alívio. Com outros não é assim, e portanto vou devagar neste lugar para dar algumas instruções àqueles que sinceramente ficariam satisfeitos com o uso e gosto ilícito das coisas terrenas, de modo a não aderir a eles com afeição desordenada. Primeiro, lembre-se sempre de que você não é proprietário ou possuidor absoluto dessas coisas, mas apenas mordomo delas,
Com relação aos homens, vocês são ou podem ser apenas proprietários do que gostam, mas com respeito a Ele, que é o grande possuidor do céu e da terra, vocês são apenas mordomos. Devemos prestar contas desta mordomia com nós. É ensinado na parábola de Lucas 16, versículo 1 a 2. Esta regra sempre atendida será um guia abençoador em todas as instâncias e ocasiões de dever. Mas, se um homem for confiado com casas e grandes posses, como mordomo do verdadeiro Senhor, proprietário delas, e se ele cair em um sonho agradável de que todas elas são suas e usá-las de acordo, será uma terrível surpresa para ele quando for chamado a prestar contas de tudo que recebeu e distribuiu, quer queira ou não, e quando de fato não tem nada a pagar. Dificilmente será diferente com eles no grande dia que esquecem a confiança que lhe é confiada e supõem que podem fazer o que quiserem com o que chamam de seu. Segundo, não há nada nas formas de obter e desfrutar ou usar essas coisas, mas da sua própria evidência para a sabedoria espiritual, seja dentro dos limites do dever ou não. Os homens não são levianamente enganados aqui, mas quando estão evidentemente sobre o poder de afeições corruptas, ou não prestam atenção a si mesmos e à linguagem de suas próprias consciências. É apenas culpa do homem se ele não sabe onde está exercendo. Um devido exame de nós mesmos à vista de Deus com respeito a essas coisas, a estrutura e ações de nossas mentes nelas, verificará grandemente nossas inclinações corruptas e descobrirá a tolice daquele raciocínio pelas quais nos enganamos no amor das coisas terrenas, coisas ou justificar-nos nelas, e trazer à luz o princípio secreto do amor próprio, que é a raiz de todo este mal. Terceiro, se você for capaz de fazer um julgamento correto neste caso, certifique-se de ter outro objeto para suas afeições, que tenha um interesse predominante em suas mentes e que se mostre assim em todas as ocasiões. Que um homem nunca seja tão observador de si mesmo quanto a todos os deveres externos exigidos dele com relação às coisas terrenas. Que ele seja liberal na disposição deles em todas as ocasiões. Que ele seja vigilante contra toda intemperança e excesso no uso deles, ainda se ele não tiver outro objetivo para suas afeições. Que tenha uma influência predominante sobre eles, se eles não estiverem voltados para as coisas que estão acima de uma maneira ou outra. É o mundo que tem a posse de seu coração, pois as afeições de nossa mente serão e devem ser colocadas principalmente nas coisas abaixo ou nas coisas acima. Haverá um amor predominante em nós, e portanto, embora todas as nossas ações devam testemunhar outro quadro, ainda assim, se Deus e as coisas de Deus não são o principal objeto de nossa afeição, de uma forma ou de outra, pertencemos ao mundo. Isso é o que nos é ensinado tão expressamente por nosso Salvador, em Lucas capítulo 16, versículo 9 ao 13. E eu vos digo, tornai-vos amigos do dinheiro da injustiça, para que quando falhardes ele vos recebam nas habitações eternas. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. As riquezas, e se não fosseis fiéis no que é de outro homem, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou então ele se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Quarto, trabalhe continuamente pela mortificação de suas afeições pelas coisas deste mundo. Eles são no estado da natureza corrompida e fixados neles. Nem quaisquer raciocínio ou considerações o desviarão efetivamente, ou os tirarão de maneira devida, a menos que sejam mortificados para eles pela cruz de Cristo. Qualquer que seja a mudança realizada neles, não será de nenhuma vantagem para nós. É somente a mortificação que os tirará das coisas terrenas para a glória de Deus. Portanto, o apóstolo, tendo nos dado esse encargo, coloque suas afeições nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Acrescenta isso como a única maneira e meio de fazê-lo. Mortifiquem, portanto, seus membros que estão sobre a terra. E que nenhum homem pense que suas afeições cairão das coisas terrenas por sua própria vontade. A perspicácia e a agudeza dele em muitas coisas pode ser diminuída pela decadência de seus poderes naturais na idade e coisas semelhantes.
eles podem ser acompanhados por decepções frequentes, por doenças, dores e aflições, como veremos imediatamente, e eles podem estar dispostos a uma distribuição de prazeres terrenos, para ter a reputação disso, onde ainda se apegam ao mundo, mas sobre outra forma e aparência, ou eles podem ser surpreendidos por convicções, de modo a fazer muitas coisas alegremente que pertencem a outro quadro, mas sobre um pretexto ou outro, sobre uma aparência ou outra, eles irão para sempre aderir ou se apegar às coisas terrenas, a menos que sejam mortificados para eles pela fé no sangue e na cruz de Cristo, e quaisquer que sejam os pensamentos de vocês que possam ter sobre si mesmo nesse assunto. Quinto lugar, em todas as instâncias de dever pertencentes à sua mordomia das coisas terrenas, atenda diligentemente à regra da palavra. Sem isso, a graça exortada pode ser abusada. Assim, antigamente, sob o pretexto de renunciar às coisas deste mundo, por causa do perigo de aderir a elas, sua própria superstição e a astúcia de outros homens prevaleceram com muitos para se desfazerem de tudo que tinham para o serviço de outros, não melhor, porque não ser tão bom quanto eles. Esse mal surgiu totalmente de falta de entendimento à regra da verdade, que não dá tal direção em casos comuns. Mas não há muitos vistos nesses dias de excesso desse tipo. Mas por outro lado, em todos os casos de deveres dessa natureza, a mente da maioria dos homens é habitualmente influenciada por pretensões, raciocínios e considerações que giram a balança quanto ao que devem fazer, e proporcionalmente neste dever do lado do mundo. Se você quiser estar seguro, você deve em todas as instâncias do dever, como em obra de caridade, piedade e compaixão, dar autoridade sobre suas almas ao governo da palavra, que nem eu ou você, nem a incredulidade, nem o costume e o exemplo de outros sejam ouvidos, mas deixe a regra sozinha ser atendida, e ao que ela fala, obedeça. E a menos que essas coisas sejam encontradas em nós, nenhum de nós, nenhum homem vivo, se não for assim com ele, pode ter qualquer evidência revigorante ou garantia de que ele não está sob o poder de um amor desordenado e predominante por esse mundo. E de fato, para acrescentar um pouco mais por ocasião dessa discreção, é triste ter essa exceção feita contra o estado de qualquer homem por motivos justos. Sim, mas ele ama o mundo. Ele é sóbrio e trabalhador. Ele é constante nos deveres da religião. Pode ser um pregador sincero deles, um homem de princípios sólidos, irrepreensível quanto aos excessos da vida. Mas ele ama o mundo. Aí a questão é, como isso aparece? Pode ser o que você diz é apenas uma daquelas superstições malignas com as quais todas as coisas estão cheias. Portanto, não falo isso de modo algum para apoiar o julgamento imprudente de outros, ao qual ninguém é mais propenso do que aqueles que de uma forma ou de outra são eminentemente culpados, mas gostaria que cada homem julgasse a si mesmo, para que nenhum de nós fosse condenado pelo Senhor. E o perigo é ainda maior com aqueles que desviam para o outro extremo. Tais são aqueles que, na soberba da vida, vaidade do vestuário, excesso na bebida, mimos da carne todos os dias, pisam de perto nas sensações do mundo, se também não se mantiverem plenamente na companhia dele. Em vão é que essas pessoas se contemplem com a aparência de outra graça nelas, ou com o desempenho diligente de outros deveres. Esta única regra prevalecerá eternamente contra eles. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a propósito, que os homens prestem atenção em como eles andam em qualquer instância contra o conhecimento, o julgamento e a prática do tipo de cristão mais sábio ou mais experiente para si pesar e tristeza, senão para sua ofensa e escândalo, ou de qualquer maneira em que eles ganhem o consentimento de sua própria luz e consciência, por meio de raciocínios e considerações que não pesarão na balança do santuário. No entanto, assim e não de outra forma, é com todos aqueles que sobre uma profissão de religião se entregam a qualquer excesso em que são conformados ao mundo. Em quinto lugar, Deus faz uma proteção contra o excesso das afeições dos homens racionais e de qualquer maneira iluminada para as coisas deste mundo, permitindo que a generalidade dos homens carregue o uso deles e seja levado pelo abuso deles em atos tão imundos, tão abomináveis, tão ridículos, que a própria razão não pode deixar de abominar.
Os homens por ele se transformam em bestas e monstros, como pode ser manifestado por todos os tipos de instâncias. Portanto, o sábio orou contra as riquezas para que não fosse capaz de controlar as tentações que as acompanham, conforme Provérbios 30, versículo 8 ao 9. E por fim, para encerrar este assunto e nos mostrar o que devemos esperar caso coloquemos nossas afeições nas coisas daqui de baixo, e elas tenham assim o interesse predominante em nossos corações, Deus positivamente determinou e declarou que, se assim for, Ele não terá nada a ver conosco, nem aceitará aquelas afeições que fingimos que podemos e reservamos para Ele e para as coisas espirituais. Se nos abstivermos de pecados abertos, se abominarmos a lascívia e a impureza dos homens no mundo, se formos constantes nos deveres religiosos e nos entregarmos a andar segundo o tipo mais estrito da religião, como Paulo em seu farisaísmo, por de nós não, dirão ou pensarão alguns, não encontramos aceitação diante de Deus, embora nossos corações se apeguem desordenadamente às coisas deste mundo? Eu digo, Deus determinou primordialmente o contrário. Se outros argumentos não prevaleceram conosco, eles finalmente nos deixam com isso. Vá, ame o mundo e as coisas dele, mas saiba com certeza que você faz isso para a perda eterna de suas almas. 1 João capítulo 2, versículo 5 e Tiago 4, versículo 4.